Olá, sou Teina. Cheguei à festa de noivado da minha irmã com um presente e descobri que meu nome nem estava na lista de convidados. Sem lugar, sem boas-vindas. Apenas um olhar da minha mãe que dizia: não estrague o momento dela. Mas o momento que mudou tudo veio quando o noivo dela se aproximou e disse: Oi, chefe. Foi então que a sala ficou em silêncio e percebi que nunca fui invisível. Eles só precisavam que eu ficasse quieta. Antes de mergulharmos na história, o que você teria feito? E de onde você está nos ouvindo? Deixe um comentário. Quero ouvir de qualquer pessoa que já se sentiu excluída pela própria família. A chegada inesperada. Estacionei na entrada de Cascalho alguns minutos antes do meio-dia. Meu GPS ainda chilreava mesmo depois de eu ter desligado o carro. O sol lá no alto estava quente, mas não opressor, lançando um brilho suave nas bordas da tenda branca, que se erguia como uma joia no gramado bem cuidado. Meu vestido midi preto agarrava-se ligeiramente às minhas costas. A brisa do início de maio pouco fazia para conter o calor nervoso que subia em mim. Respirei fundo, peguei a pequena sacola de presente do banco do passageiro e saí. Alguns convidados já estavam espalhados pelo local, conversando com taças nas mãos. As decorações eram de bom gosto, arcos florais, linho rosa claro, sinalização personalizada. Tive que admitir, a estética da Romy era sempre impecável. Enquanto caminhava em direção à mesa de boas-vindas, dei uma olhada em mim mesma nas portas de vidro do salão de recepção do local. Simples, polida, discreta como sempre. A jovem na mesa de boas-vindas sorriu, sem realmente olhar para mim. Oi, sou Teina Marim. Ela examinou o iPad com seu dedo bem cuidado, então fez uma pausa. Teina, desculpe, você poderia soletrar. Eu o fiz. Seu sorriso vacilou ligeiramente, depois retornou, mas mais ensaiado desta vez. Você está com o catering. Eu pisquei. Com licença. Você está listada como suporte estação de bebidas. Ela inclinou o iPad para me mostrar. Meu nome estava lá claro como o dia, mas não em convidados. Em suporte. Eu não respondi. Não precisei. Algo frio se enrolou em meu estômago enquanto eu virava a cabeça lentamente em direção ao gramado. Minha mãe estava do outro lado segurando uma taça de champanhe, conversando com duas mulheres da nossa igreja. Ela deve ter sentido meu olhar porque se virou ligeiramente, apenas ligeiramente, e depois desviou o olhar como se não tivesse me visto de forma alguma. Engoli em seco. Olhei de volta para a garota do check-in e forcei um sorriso educado. Acho que houve um engano, vou entrar. Ela hesitou. Eles só queriam convidados confirmados além deste ponto. Eu entendo. Eu me afastei antes que ela pudesse terminar já caminhando pelo caminho de Cascalho. Eu não sabia o que doía mais que meu nome tivesse sido deliberadamente mal arquivado ou que ninguém, nem uma única pessoa, tivesse me procurado antes deste dia para me avisar. A exclusão silenciosa. O mapa de assentos estava fixado em um quadro caiado perto da entrada do jardim. Nomes em ordem alfabética, caligrafia limpa. Meus olhos percorreram a lista 2 vezes. E de novo, eu não estava lá. Havia nomes que eu não ouvia há anos, primos distantes, amigos de Romy do ensino médio, até alguns vizinhos, mas não o meu. Uma amiga da família passou e me cumprimentou com um rápido e distraído "Ah, oi, que bom que você pôde vir." Como se eu fosse um dos funcionários. Não a corrigi. Meu aperto na alça da sacola, de presente que eu havia escolhido para Romy e Dorian, aumentou. Uma moldura de foto personalizada, gravada, o tipo de coisa que você dá quando ainda acredita que faz parte do futuro de alguém. Afastei-me e fiquei perto de uma cerca de treliça branca que margeava o gramado principal. Distância suficiente para não ser vista, mas ainda perto o suficiente para observar. Minha mente divagou. Lembrei-me do brunch da família no verão passado. Romy havia acabado de ser promovida. Todos aplaudiram. Minha mãe irradiava como se tivesse criado uma laureada com o Nobel. Quando mencionei o fechamento da minha rodada de financiamento da Série B, meu pai assentiu uma vez e mudou o assunto para cuidados com o jardim. A memória me atingiu como uma picada de mosquito pequena, afiada persistente. Olhei para a sacola de presente. Minhas mãos tremiam agora, embora o dia estivesse quente. Eu queria ir embora. Apenas dar a volta, voltar para Newton e fingir que nunca tinha aparecido. Mas eu não o fiz. Eu entrei. O interior era lindo. A equipe de catering trabalhava com eficiência. Tudo era impecável e coordenado. Garçons se moviam como dançarinos carregando bandejas de rosé espumante e cones de charcutaria. A música tocava suavemente alguma versão acústica indie de uma canção pop familiar. Eu me sentia como uma intrusa em um sonho meticulosamente elaborado com o qual não tinha nada a ver. Ninguém me cumprimentou. Ninguém parecia surpreso em me ver também. Passei pela mesa do livro de visitas onde canetas e polaroids estavam dispostas. Quase peguei uma por hábito, mas me contive.
Em vez disso, fui até a beira do gramado, atrás de uma fileira de roseiras. Isso me dava uma vista parcial da entrada onde o carro de luxo tinha acabado de estacionar. Um fotógrafo se apressou para se posicionar tirando fotos enquanto o motorista vinha e abria a porta. Romy saiu. Seu sorriso era perfeito. Seu vestido, uma peça de seda blush de designer, abraçava seu corpo como se tivesse sido costurado diretamente nela. Seu cabelo brilhava na luz penteado o suficiente para parecer sem esforço. Ela parecia alguém que pertencia a uma revista de noivas e não me viu. Eu não tinha certeza do que doía mais ser deixada de fora da lista ou perceber que minha ausência não mudava nada para ela. Fiquei parada no local congelada atrás da cerca viva, observando Romy rir com Dorian e posar para fotos como se nada no mundo tivesse dado errado. Para ela, talvez não tivesse. Porque ela está aqui, alguém sussurrou enquanto eu largava a sacola de presente, intocada ao lado do arranjo de flores. Não me virei. Eu não precisava saber de quem era a voz. Eu tinha ouvido variações da mesma pergunta por anos, às vezes em palavras, mais frequentemente em olhares ou na sua ausência. Fiquei parada perto da estação de bebidas, fingindo ajustar minha pulseira e me dando mais alguns segundos para recuperar o fôlego. O riso perto do cenário fotográfico aumentou. Romy havia chegado e o centro de gravidade já havia mudado. Os flashes, os saltos altos batendo na pedra, os elogios em camadas como glacê. Era o show dela sem dúvida. Verifiquei meu telefone meio que esperando por uma razão para sair. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Eu estava sozinha como sempre. Foi então que ouvi passos atrás de mim, afiados, deliberados. Eu me virei e a vi. Minha mãe, Lorna Marin, sempre impecável, sempre 2 passos à frente de um comentário crítico. Ela carregava algo drapeado sobre um braço. Eu já sabia que era para mim antes mesmo que ela falasse. Querida, ela disse naquele tom cantado reservado para a correção social. Você realmente não pode usar preto hoje. Não é um funeral. Ela estendeu o vestido envelope pastel. Algo suave e floral. Não meu estilo, não minha voz, não uma versão de mim que eu jamais usaria. Olhei para ele e então para ela. Há algo de errado com o que estou usando. Os olhos dela passaram por mim. É o grande dia da Romy. Tudo é coordenado. As fotos, a paleta. Eu só pensei que você talvez quisesse se misturar um pouco melhor. Misturar. Eu não disse nada. Apenas mantive o olhar dela o tempo suficiente para o sorriso em seu rosto vacilar. Ela mudou de tática. Esse vestido é muito elegante, você parece intensa, não queremos nada muito forte aparecendo nas fotos da família. Aí estava de novo, a linguagem codificada. O que ela realmente queria dizer era: eu pareço fora de lugar, muito severa, muito capaz, muito visível. Você está dizendo que eu deixo as pessoas desconfortáveis. Não seja dramática. Ela riu rapidamente, mas sua mão no cabide apertou. Eu só quero que hoje seja tranquilo. Não comece nada, ok? Eu não comecei, eu disse com a voz calma. Você sim. Ela respirou fundo pelo nariz. Isso não é sobre você, Taina. E antes que eu pudesse responder, ela se virou e deixou o vestido pendurado na quina de uma mesa como um desafio. Eu não o toquei. Apenas fiquei ali, deixando meu pulso se acalmar. Não era sobre o vestido. Nunca tinha sido. Era sobre me controlar, sobre me colocar onde eu não pudesse ofuscar, não pudesse perturbar, não pudesse complicar a narrativa que eles haviam criado para a hora dourada da Romy. Encontrei um pequeno banco de madeira nos fundos do jardim meio sombreado por um salgueiro chorão. De lá eu podia ver o fotógrafo orquestrando fotos com as damas de honra. Romy jogando a cabeça para trás em gargalhadas enquanto alguém ajustava sua cauda. Minha mãe pairava por perto, os olhos inquietos entre a câmera e os convidados como um diretor de palco com muita cafeína. Ninguém sentiu minha falta nem por um segundo. Um casal passou conversando sobre os espetos de camarão e a água com limão. Eles também não me notaram. Bom, o contraste era impressionante. Romy se deleitava com o brilho da atenção. Elogios pairavam ao redor dela como mariposas na luz da varanda. Ela sempre teve o timing, a suavidade e o charme. Antes eu admirava isso. Agora eu via pelo que era uma fachada cuidadosamente mantida com arame farpado por baixo. Ouvi outra voz atrás de mim, mais perto desta vez. Não achei que ela fosse aparecer de verdade. Ela nem estava na lista, eu verifiquei. Bem, mamãe disse que ela veio se sentindo culpada. Você sabe como ela é. As 2 vozes se afastaram engolidas pelo burburinho e pela música. Eu não me encolhi, não me movi. Deixei que falassem, deixei que fingissem que eu tinha acabado de entrar sem ser convidada, como se eu fosse alguma prima distante se agarrando à relevância. Abaixei-me e desprendi a etiqueta do vestido que ainda pendia do embrulho que minha mãe havia deixado ainda novo, ainda com o recibo. Ela não o havia comprado para mim.
Ela o havia comprado para a ideia de mim que ela podia tolerar. Refiz as dobras com cuidado e o coloquei sobre a mesa, ao lado de uma pilha de guardanapos tão arrumado e intocado quanto o meu lugar neste evento. Verifiquei a hora apenas 1 hora desde que eu havia chegado. Já parecia uma eternidade. Hesitei em ir embora, apenas entrar no carro, voltar para Newton e passar o resto do dia no laboratório, onde as coisas faziam sentido, onde eu não era uma ameaça apenas por existir. Mas algo me fez ficar. Não por orgulho, nem mesmo por desafio, algo mais silencioso, mais pesado, como se eu precisasse ver o show até o fim desta vez. Vê-lo desmoronar sozinho, sem que eu levantasse a voz. O choque inesperado. Quando me levantei novamente e me aproximei da tenda, um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Ele me ofereceu um com um sorriso e eu o aceitei sem palavras. Pelo menos a bebida não me pediu para mudar quem eu era. Fiquei ali ainda segurando a haste da taça de champanhe, fingindo que não tinha ouvido nada, mas eu tinha. As palavras ecoavam em meu peito muito depois que as vozes se afastaram. Mantive meus olhos fixos à frente, deixando o som borbulhante da fonte próxima suavizar a dor que se enrolava dentro de mim como fumaça fria. Eu precisava de ar. Ou talvez eu só precisasse desaparecer em algum lugar tranquilo onde meu corpo não trairia o quão apertada minha garganta estava. Deslizei pela lateral da tenda longe do gramado principal por um caminho estreito de cascalho que curvava atrás do local. O mundo escureceu ligeiramente quando entrei em um pequeno pátio ladeado por sebes e muros de tijolos, o tipo de espaço escondido que as noivas podem usar para retratos ou beijos roubados. Hoje estava vazio. Sentei-me no banco de pedra ao lado da fonte, colocando minha taça ao meu lado. A água escorria suavemente. Além do pátio, eu ainda podia ouvir risadas fracas e o tilintar de taças, mas tudo parecia distante e abafado, como se eu tivesse passado por uma folha de vidro. Inclinei a cabeça para trás e deixei o sol filtrado tocar meu rosto. Uma brisa agitou as folhas acima de mim. E então vieram as vozes. Elas flutuaram de uma janela rachada logo acima. Não tive a intenção de ouvir. Mal tive tempo de me mover antes que as palavras chegassem. Ela não é ruim, apenas intensa. A voz da minha mãe clara, casual, despreocupada. Ela faz a Romy se sentir julgada. Ela não tem a intenção, mas é apenas a presença dela como uma sombra que persiste. Minha espinha enrijeceu. O silêncio depois disso foi quase pior do que a frase em si. Ninguém se opôs, ninguém me defendeu. Não foi dito com raiva. Foi dito como se fosse simplesmente conhecido como o tempo como papel de parede, como uma verdade que todos haviam concordado silenciosamente anos atrás. Fiquei completamente imóvel, com medo de que até o som da minha respiração pudesse confirmar que eu havia ouvido uma sombra que persiste. As palavras se enrolaram em minhas costelas e ficaram lá. Não sei quanto tempo fiquei sentada assim, olhando para a piscina rasa da fonte, observando uma folha flutuar em círculos lentos e despreocupados. Não era a primeira vez que me chamavam de demais, muito séria, muito fria, muito direta. Mas ouvir isso dito tão claramente, como um diagnóstico que ninguém queria tratar isso, era diferente. Minha mente divagou sem ser convidada para um dia anos atrás. 14 anos acabara de ganhar o prêmio de excelência acadêmica da escola, um certificado emoldurado, um pequeno discurso. Lembro-me de estar na frente da biblioteca corada, com o tipo de orgulho que só crianças, que raramente recebem atenção, sabem sentir. Então Romy chegou, atrasada, é claro, vestindo um vestido amarelo pálido justo e um gloss labial que brilhava ao sol. Ela sorriu e 3 pais perto dos degraus ofegaram. Ela parece que poderia ser uma modelo, alguém sussurrou, bem ao lado da minha mãe. Naquela noite, enquanto posávamos para uma foto de família, eu estava ao lado de Romy segurando meu certificado. Minha mãe olhou para mim e disse, querida, não franza a testa, você está deixando a foto fria. Essa foto ficou na lareira por anos. Mal dava para ver o certificado na moldura. Mal dava para me ver. Naquela época eu pensei que fosse um acidente. Agora eu sei melhor. A virada silenciosa. Levantei-me do banco lentamente e alisei as dobras do meu vestido. Não podia me esconder para sempre. E se eu sumisse agora, só alimentaria a mesma narrativa silenciosa que eles vinham tecendo por décadas. Ela não se encaixa, ela é distante, ela sempre se mantém à parte. Voltei para o prédio principal, coração firme, mas oco. Ao dobrar a esquina, uma mulher de um macacão rosa suave levantou o telefone para uma foto e me viu. Ela se virou ligeiramente e sorriu. Oi, você faz parte da equipe de catering. Minha boca abriu e fechou. Dei-lhe um sorriso educado. Não faço. Eu disse baixinho. Ela pareceu momentaneamente confusa, mas voltou para seu grupo sem mais uma palavra. Não a culpei.
Passei pela equipe de filmagem perto da área do bar. Suas lentes se moviam metodicamente procurando momentos dignos de serem capturados, abraços calorosos, lágrimas de alegria, o casal dourado de todos os ângulos. Eles nunca pararam em mim, e eu não esperava que o fizessem, porque hoje não era sobre mim, nunca tinha sido. Mas, ao atravessar a porta, um salto após o outro, pressionando a grama bem cuidada, algo dentro de mim, algo velho, algo silencioso, mudou. Não alto, não visível, mas real o suficiente para que eu soubesse que não voltaria a mudar. Eu não sabia exatamente o que rachou dentro de mim quando me afastei do pátio, mas senti como uma linha de falha cedendo sob pressão, silencioso mas irreversível. Voltei para o gramado principal um pouco mais devagar agora, como se uma parte de mim não quisesse reentrar naquele mundo. Mas outra parte se recusou a recuar. A mesma sequência de risadas orquestradas ecoava da tenda. Alguém estourou uma garrafa de champanhe. Um obturador de câmera disparou em rápida sucessão. No momento em que cheguei novamente à mesa de refrescos, eu já havia suavizado minha expressão para algo apresentável. Peguei outra taça, principalmente para ter algo para segurar, e tentei me misturar à multidão. Estava funcionando até que uma mulher que eu não reconhecia se aproximou. Meados dos 50 anos, saltos caros, segurando uma pequena clutch dourada como se fosse um ovo Fabergé. Ela se inclinou ligeiramente, apertando os olhos. Lamento muito incomodá-la. Você é colega de trabalho da Romy? Ou alguém da empresa do Dorian? Eu pisquei. Sou a irmã dela. Suas sobrancelhas se levantaram em um instante de surpresa. Ah, não percebi. Dei um sorriso curto. Ela riu suavemente. Talvez envergonhada, talvez não. Bem, é um evento tão grande e tenho certeza que perdi as apresentações. Ela seguiu em frente e eu fiquei ali, segurando a base da minha taça tão firmemente que meus nós dos dedos doeram. Eu não havia perdido as apresentações. Eu havia sido excluída delas deliberadamente. O pensamento ficou amargo em minha língua, mas eu o engoli. Sem cenas, sem lágrimas. Não era quem eu era, e aparentemente nem isso era suficiente para esta família. Virei-me para o corredor perto dos banheiros, esperando por alguns minutos de silêncio. O interior do local era forrado com retratos de família. Aquelas paredes de memórias cuidadosamente curadas que todos amavam tanto. E então eu vi. Uma série de fotos forrava o corredor como um álbum de recortes ganhando vida. Fotos de infância, férias, aniversários, formaturas. Cada quadro polido, cada sorriso pronto para a câmera. E eu não estava em nenhuma delas. A princípio pensei que poderia ser coincidência. Talvez apenas uma seleção diferente. Talvez apenas, mas continuei examinando. Nas fotos de grupo eu estava atrás de alguém meio escondida cortada. Em uma eu me lembrava exatamente onde estava entre Romy e meu pai, um vestido branco, aparelhos recém-removidos. Eu me lembrava claramente porque foi a única vez que minha avó me chamou de bonita. Mas no quadro eu não estava lá. Alguém me havia editado. O espaçamento era muito simétrico, muito intencional. Eles me removeram da história da minha própria família. A revelação dolorosa. Algo dentro do meu peito apertou. Não a dor aguda da raiva, mas algo mais opaco, mais profundo. O tipo de dor que vinha quando a verdade finalmente parava de se esconder. Isso não era esquecimento, não era negligência. Isso era uma reescrita. Virei-me rapidamente antes que alguém pudesse ver meu rosto. Ninguém notou. Nem Romy, que agora posava na frente de um arco de flores com a família estendida de Dorian. Nem minha mãe, que pairava por perto, ajustando o boutonnière de alguém como se fosse seu trabalho garantir que todo dia parecesse bom de todos os ângulos. Passei por um grupo de damas de honra rindo perto do bar. Nenhuma delas olhou para mim. Minha tia passou direto por mim, conversando com alguém sobre os planos de lua de mel de Romy. Nada. Nenhum aceno, nenhum sorriso. Me atingiu então mais claro do que qualquer outra coisa hoje. Eu não queria os holofotes. Nunca quis. Eu só queria estar na foto. Encontrei uma pequena mesa de canto perto do pátio dos fundos, peguei meu telefone e comecei a rolar pela minha galeria. Fotos antigas, jantares de aniversário, manhãs de Natal, visitas ao hospital quando o pai adoeceu, chats em grupo, capturas de tela. Em cada imagem eu estava lá quando alguém precisava de algo, uma carona, uma carta de referência, um pego de última hora quando o carro de alguém quebrou. Mas nunca o centro, nunca celebrada sempre a ajudante a planejadora à sombra. E então vieram as mensagens. Uma mensagem da minha mãe meses atrás. Você se importa de pegar o bolo para o chá de panela da Romy Diga, que é de todos nós. Outra da Romy, 2 anos atrás. Você poderia me enviar aquela declaração de imposto de novo? Dorian está confuso. Outra. Você está por aí neste fim de semana. Precisaríamos de ajuda para montar as cadeiras. Todas as vezes, eu apareci silenciosamente sem fazer alarde. Eu não fazia parte da alegria da família. Eu era apenas uma conveniência, um corpo que fazia as coisas funcionarem mais suavemente. Eu pisquei com força, querendo que a ardência atrás dos meus olhos diminuísse.
Abri o aplicativo de transporte. Meu polegar pairou sobre o botão de solicitar. Eu podia ir embora. Ninguém notaria. Ninguém me mandaria uma mensagem amanhã para perguntar por quê. Eles só ficariam aliviados por eu não ter feito das coisas sobre mim. Mas eu não o apertei. Em vez disso, bloqueei a tela e guardei o telefone na minha bolsa. Ainda não. Levantei-me lentamente, o copo na minha mão, agora vazio. Minha postura mais reta do que tinha sido o dia todo. Se eu fosse desaparecer, não seria em silêncio. Não desta vez. A confissão do noivo. Não tinha certeza do que esperava que acontecesse naqueles 10 minutos. Mas não foi isso. Mal tinha dado 5 passos além do limiar do salão de baile quando a vi Jill sarrendo. Não nos falávamos há mais de uma década, mas a reconheci instantaneamente. O mesmo corte de cabelo afiado, a mesma postura confiante. Ela estava parada no bar interno, girando uma bebida com uma mão e examinando a sala, como se estivesse assistindo a uma peça. Quando nossos olhos se encontraram, suas sobrancelhas se levantaram. Teina, eu assenti sem saber se devia sorrir ou desaparecer, mas Jill não hesitou. Ela veio direto e me puxou para um abraço frouxo, o tipo que você dá quando o mundo ao seu redor parece um pouco estranho. Eu vi tudo, ela disse em voz baixa. Você tem a paciência de um monge. Eu teria incendiado este lugar. Exalei um sorriso forçado. Por que dar a eles o que eles querem? Ela inclinou a cabeça. O que eles querem que eu perca a calma, que eu seja exatamente quem eles dizem que sou difícil, fria, dramática. Prefiro decepcioná-los em silêncio. Jill deu uma risada suave e depois ficou mais séria. Você sempre foi mais perspicaz do que o resto de nós. Esqueci como você permanece calma quando as pessoas merecem ser desmascaradas. Ficamos ali em silêncio por um momento, ouvindo o barulho do salão de baile aumentar novamente taças, tilintando alguém, gritando o nome da Romy, para um brinde e risadas que soavam mais como performance do que alegria. Então Jill acrescentou. Sabe, Romy, uma vez disse a todo o nosso grupo na faculdade que sua família a tirou de um aperto financeiro, tipo heroicamente. Disse que estava prestes a perder o apartamento e seus pais vieram em socorro. Não disse uma palavra a princípio, mas meu estômago revirou. Eu sabia exatamente a que aperto financeiro ela se referia. Era meu dinheiro. Lembrei-me da ligação como se tivesse acontecido ontem. Romy, chorando em pânico, disse que o carro dela havia quebrado na interestadual, que ela precisava de 4.000 patacas para cobrir reparos de emergência e não podia esperar o dia do pagamento. Jurou que pagaria de volta em 1 mês. Eu nem hesitei. Enviei o dinheiro em 1 hora. Ela nunca mais tocou no assunto. 2 meses depois, ouvi minha mãe dizendo a uma vizinha: temos apoiado a Romy em um período difícil. Ela tem passado por muita coisa, coitada. Como se eu não existisse. Como se a transferência nunca tivesse saído da minha conta. Olhei para Jill e sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Sim, eles são generosos assim. Ela me examinou por um segundo, então baixou a voz. Por que você não me corrigiu na época? Porque qual é o sentido? Eu disse. Quando alguém passa anos garantindo que a verdade só seja ouvida, quando os lisonjeia, você aprende a parar de oferecer correções. Você começa a guardar sua energia para coisas que importam. Tomei um gole da minha bebida e olhei em volta. Todos se moviam pela festa como dançarinos em um roteiro. Os holofotes permaneceram fixos em Romy, seu noivo radiante ao lado dela, enquanto minha mãe orquestrava tudo com a precisão de um general militar. E ainda assim, de alguma forma, nenhum deles percebeu o que estava se desvendando nas bordas. Jill me cutucou suavemente. Espero que você não fique muito mais tempo. Disse a mim mesma 10 minutos a mais, eu disse. Ela me olhou com algo como preocupação. Você não pertence aqui. Encontrei seus olhos. Nem eles. Ela me puxou para um segundo abraço, este mais caloroso. Não deixe que eles a diminuam. Quando ela se afastou em direção ao guarda-volumes, eu permaneci onde estava, ainda inalando o perfume de rosas brancas e perfume caro. Peguei meu telefone, abri o aplicativo de notas e digitei apenas 3 palavras. Nunca mais. Então bloqueei a tela e coloquei o telefone na beira do bar. Não parecia um colapso. Parecia uma promessa. A última mentira. Alguns minutos depois, minha mãe passou mexendo em um arranjo de flores perto da mesa de sobremesas. Ela olhou na minha direção, não acenou, não sorriu, mas eu não desviei o olhar porque a primeira rachadura real não estava na minha voz. Estava na maneira como eu os via agora. Movi-me lentamente pelo corredor, o zumbido fraco da conversa, me seguindo como um lembrete de que eu não pertencia. Não havia mais fogo em mim, apenas precisão. Sem mãos trêmulas. Sem respiração ofegante, apenas um pensamento cortando o resto, continue andando. A mesa de presentes estava perto da área de recepção, adornada com linho branco e espalhada com laços e fitas que cintilavam sob os lustres. Eu não pretendia parar, mas algo me puxou.
Lá estava uma pequena caixa de prata com a exata fita azul marinho que eu havia amarrado. Minha caixa. Aproximei-me como que hipnotizada. Um grupo de mulheres estava aglomerado por perto, admirando algo. Ah, isso é simplesmente deslumbrante. Uma delas exclamou. Deixe a Lorna ter bom gosto. Este colar é lindo, um colar atemporal. Aproximei-me o suficiente para vislumbrar. A corrente e a pérola exatamente a que eu havia escolhido para Romy, um brilho cinza suave, delicado, mas ousado. Lembrei-me das horas gastas procurando algo significativo. E agora ela disse que a mãe dela tinha dado a ela outra, acrescentou. Eu não me encolhi, não me movi. Apenas fiquei ali enquanto meus ouvidos zumbiam e minha boca tinha gosto de metal. Romy pegou o colar que eu dei a ela, reembalou e o passou como algo da nossa mãe. Ela roubou o presente, mas mais do que isso, ela roubou a história. Minha respiração se estabilizou e me virei indo em direção ao pátio dos fundos, sem uma palavra. Eu precisava de ar. Eu precisava de espaço daquele teatro de mentiras cuidadosamente elaboradas. Antes de chegar à porta, meu telefone vibrou. Uma mensagem do pai. Decepcionado com seu comportamento hoje, mantenha a compostura. Não comece nada. Eu olhei para ele atordoada. Foi isso que ele escolheu dizer. Não. Como você está? Não. Desculpe por não termos incluído você. Nem mesmo um lastimável. Que bom que você veio. Apenas um aviso. Mantenha a compostura, porque Deus me livre, eu atrapalhe a performance. Apertei o telefone e saí. O ar estava fresco, o céu perfeitamente azul. Uma brisa movia-se pelas árvores, zombando da tempestade que se formava dentro de mim. Sentei-me em um banco de concreto e abri meu aplicativo bancário. 2 anos de transações cuidadosamente alinhadas mês após mês. Conta de luz, 212 patacas. Reparo de carro, 887 patacas. Coparticipação médica, 163 patacas. Um pagamento após o outro. Alguns rotulados, mãe, alguns pai, alguns apenas emergência. Eu rolei por natais e aniversários, semanas em que eles nem me mandaram uma mensagem, mas não tiveram problemas em pedir dinheiro. Total, 16.075, 62 patacas. Ninguém nunca havia dito obrigado nenhuma vez. Meu polegar pairou sobre a aba de pagamentos recorrentes. Então comecei a tocar cancelar. 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 Água, gás, internet, celular, tudo foi. Eu não estava com raiva. Eu não estava chorando. Eu apenas sabia que estava feita. Sem memorando, sem nota de despedida, sem drama. Apenas o último e silencioso clique de um interruptor. Fiquei sentada ali por um tempo, deixando que isso se assentasse em meus ossos. Minha vida, finalmente minha novamente. Minha vida, minhas regras. Quando voltei para dentro, as luzes pareciam mais quentes de alguma forma, a música menos estridente. Ou talvez fosse apenas eu, mais clara, mais fria, mais afiada. Ninguém notou meu retorno. Ninguém olhou para mim e pela primeira vez em todo o evento, eu gostei assim. Passei novamente pela mesa de presentes. O colar estava dentro de sua caixa, agora aberta, um símbolo de algo lindo, roubado e desfigurado. Mas não parei. Peguei uma taça de champanhe e levantei-a ligeiramente, não para brindar, não para me juntar, mas para me lembrar. Ainda estou aqui, e agora eu tinha parado de pedir espaço. Eu estava pronta para tomá-lo. O tilintar de talheres e o burburinho dos convidados se confundiram ao fundo, enquanto eu me dirigia ao gramado principal, onde o palco de noivado havia sido montado para discursos e fotos. O céu havia mudado para um dourado profundo capturado nos lustres pendurados nas árvores. Disse a mim mesma que ficaria mais 10 minutos. Esse era o acordo. Mas eu não sabia que esses 10 minutos começariam com a voz dele. Dorian estava sob o arco coberto de flores brancas, segurando a mão da Romy, enquanto o mestre de cerimônias o convidava a dizer algumas palavras. A multidão silenciou, as câmeras dos telefones foram levantadas. Fiquei perto da lateral, perto o suficiente para ouvir, mas distante o suficiente para desaparecer. Então os olhos de Dorian escanearam a multidão e pousaram em mim. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, uma pequena pausa em seu passo, como se estivesse tentando localizar um rosto que não pertencia ali, e então o reconhecimento. Um sorriso lento, quase reverente, surgiu no canto de sua boca. Ele desceu da plataforma, ignorando o microfone que o mestre de cerimônias ofereceu, e caminhou diretamente até mim. Oi, chefe, ele disse alto o suficiente para todo o gramado ouvir. Tudo parou. Eu digo tudo. Conversas congelaram no meio da frase. Garfos pairaram sobre os pratos. Uma das violinistas até deixou cair o arco. Foi como se alguém tivesse silenciado a cena inteira. Eu não disse uma palavra. A mão de Romy foi para a boca. A taça de champanhe que ela segurava escorregou e se estilhaçou no caminho de tijolos.
A taça de vinho de Lorna tombou e rolou da mesa, manchando seu vestido rosa claro como uma ferida. O que você disse? Romy perguntou, sua voz um sussurro estrangulado que ainda podia ser ouvido por todos. Dorian piscou confuso. Ela é minha chefe. Eu fui transferido para Boston há 2 semanas. Ela é a CEO de toda a divisão de biotecnologia. Ela não contou a vocês. Ninguém olhou para mim. Eles estavam muito ocupados tentando entender tudo. Como a pessoa que haviam apagado de repente reapareceu com gravidade. Ela nunca nos contou. Lorna gaguejou, olhando para mim como se eu tivesse traído algum contrato tácito. Vocês nunca perguntaram, respondi calmamente. Frank se aproximou, os braços cruzados, como se estivesse se preparando para um confronto. Então, o que é isso? Algum tipo de performance? Você não podia simplesmente deixar sua irmã ter o dia dela. Meu peito queimava, mas eu mantive meu rosto inexpressivo. Eu vim aqui com um presente. Um de verdade. Vocês decidiram que não era suficiente. Isso é nojento, Romy retrucou. Você planejou isso. Você planejou tudo isso só para me arruinar. Senti algo rachar, mas não dentro de mim. Dentro deles. Seus rostos perderam a cor, corados de calor, não mais exibiam a certeza presunçosa que eu havia visto a tarde toda. Agora eles estavam expostos. Eu não planejei nada, eu disse, a voz uniforme. Eu vim aqui esperando ser sua irmã, mas aparentemente esse lugar já estava ocupado por alguém mais conveniente. Romy balançou a cabeça violentamente. Você não vai destruir isso para mim. Virei-me lentamente para ela, encontrando seus olhos. Ela tremia não de medo, mas da percepção de que ela estava em um pedestal construído sobre o meu silêncio. Eu não destruí nada, eu disse. Você já fez isso. Então me virei e fui embora sem olhar para trás. Cada passo parecia ar voltando aos meus pulmões. O silêncio que eu costumava temer agora me seguia como uma armadura. Ao me aproximar da beira do jardim, ouvi murmúrios entre os convidados. Uma voz incerta e abafada perguntou. Espere, essa é a irmã que eles sempre disseram que estava em Nova York. Outra mais afiada respondeu. Não, essa é a que Romy nunca fala. Bom, deixa-os falar. O novo amanhecer. Quando cheguei em casa naquela noite, meu telefone já havia começado a vibrar com notificações. Eu as ignorei. A caminhada de volta para o meu apartamento tinha sido silenciosa, fria mesmo para a primavera. Eu não tinha tirado os saltos e não acendi as luzes quando entrei. Apenas um lento expirar. Não porque eu estava aliviada, mas porque eu estava vazia. Não exausta, não quebrada, apenas feita. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório cedo, mais cedo que o normal. A cidade não tinha despertado completamente e eu também não. Abri a porta, deslizei minha bolsa para a cadeira e abri meu laptop. A caixa de entrada acendeu e lá estava a mensagem de Dorian. Assunto. Devo-lhe mais do que um pedido de desculpas. Eu terminei com a Romy, o e-mail começava. Não por causa da noite passada, mas porque eu vi algo claramente pela primeira vez. Nunca respeitei alguém mais do que respeito você. Obrigado por não me humilhar. Obrigado por se manter firme. Eu não sabia que pessoas como você existiam. Eu não respondi. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque finalmente era suficiente apenas saber que alguém me havia visto. Realmente me visto. E não apesar de quem eu era, mas por causa disso. Naquela noite, assim que me acomodei no sofá com uma caneca de camomila, meu telefone acendeu novamente. Mãe, as coisas saíram do controle. Por favor, você pode nos ajudar com a conta de luz. Seu pai está tentando consertar as coisas. Seja a pessoa maior. Lá estava de novo. Aquela frase, seja a pessoa maior. Nenhuma palavra reconhecendo os anos de silêncio. Nenhuma grama de reconhecimento pelo que eles haviam feito a mim. Apenas outro pedido de transação. Como se eu ainda fosse a filha invisível deles transformada em banqueira. Não respondi. Em vez disso, abri meu aplicativo financeiro e rolei. Cada pagamento automático permaneceu desativado. Adicionei uma nota ao arquivo deles, recusado não por incapacidade, mas por desrespeito repetido. Pareceu certo, não triunfante, apenas verdadeiro. Não havia prazer na recusa, apenas paz. Mais tarde naquela noite, enquanto escovava os dentes, ouvi a TV dos meus vizinhos através da parede. O segmento de notícias de entretenimento chamou minha atenção, o nome da Romy. Inclinei-me. Ela não estava mais em alta pelo noivado. Ela estava em alta pela repercussão. Clipes do evento haviam surgido. Um em particular, onde Dorian me chama de chefe, na frente de dezenas de convidados chocados. O vídeo havia viralizado e alguém havia desenterrado uma foto antiga de uma gala de biotecnologia de anos atrás, eu em um vestido de noite prateado. Dorian alguns passos atrás, em meio a aplausos. Eu não apostei. Eu nem a tinha visto desde aquela noite, mas agora estava em todo lugar. A internet estava dividida. Alguns chamavam de justiça poética. Outros me chamavam de calculista fria. Alguns me acusaram de orquestrar tudo. Eu não respondia a nada disso. O que eles pensavam não importava mais, porque aqueles que sabiam a história completa nunca se preocuparam em perguntar.
Meu telefone vibrou novamente. Desta vez uma nova mensagem da Romy. Por favor, ele não me responde. Você pode falar com ele só desta vez. Olhei para a tela por um longo momento, e então bloqueei a tela sem abri-la. Não porque eu a odiava, nem mesmo porque ela merecia, mas porque o silêncio tem um peso que ela nunca aprendeu a carregar, e eu finalmente havia parado de ajudá-la a equilibrá-lo. O legado do silêncio. Na terça-feira, o barulho havia diminuído, mas o silêncio não estava mais vazio. Era meu. Passei o dia organizando arquivos, acompanhando minha equipe, finalizando relatórios que nada tinham a ver com casamentos, família ou momentos virais. Parecia uma limpeza de tudo o que não pertencia. E então, o domingo chegou uma batida na porta. Parei no meio do despejo meu café na metade da caneca. Quando olhei pelo olho mágico, não me mexi. Meus pais. Minha mãe segurava uma lata de seus biscoitos de limão polvilhados com açúcar, como se fosse um tratado de paz. Meu pai estava atrás dela, o rosto rígido como pedra. Abri a porta lentamente. Oi, eu disse. Nada mais. Eles entraram cautelosamente como se estivessem entrando na casa de um estranho, o que de certa forma eram. Queríamos conversar, disse minha mãe, colocando a lata no balcão sem ser convidada. Apenas como família. Eu apontei para a mesa de jantar. Sem abraços, sem saudações, apenas espaço. Sentamos. Meu pai foi o primeiro a falar. Nós criamos você por mais de 30 anos, Teina. Você não chegou aqui sozinha. Eu não disse nada. Ele continuou. Não estamos pedindo muito. 2.000 patacas por mês. É tudo. Sabemos que você está indo bem. Você está estável. Romy, as coisas não saíram como planejado. Minha mãe interveio seu tom meloso. Significaria muito. Apenas uma pequena ajuda até as coisas se acalmarem. Esperei até que completamente terminassem. Então coloquei as mãos espalmadas na mesa e encontrei os olhos deles. Se Romy igualar esse suporte, e se vocês revisarem seu testamento com igualdade em meu nome, então podemos conversar. Meu pai parecia que eu o havia acabado de dar um tapa. Você está colocando condições para seus próprios pais. Ele cuspiu. Eu não levantei a voz. Vocês colocaram condições para sua filha há muito tempo. Eu apenas finalmente aprendi a lê-las. A mão dele bateu na mesa alta e oca. Minha mãe lacrimejou. Você mudou, ela sussurrou. Eu esclareci, eu corrigi. Eles saíram alguns minutos depois resmungando a lata de biscoitos ainda na mesa. A porta se fechou atrás deles sem eco. Naquela noite, eu não consegui dormir não de arrependimento, mas de clareza. Rolei pelos meus memorandos de voz, sem saber o que estava procurando. E então, encontrei uma gravação antiga de anos atrás. A voz da minha mãe. Se você não sabe como fazer as pessoas se sentirem confortáveis, talvez nem apareça. Me atingiu mais forte do que eu esperava. Ouvi uma vez e depois apaguei. Em voz alta para ninguém, eu disse... Você não me criou para ser cruel, mas me ensinou que ser gentil também não me protegeria. Abri meu álbum de fotos, substituí a imagem de infância minha e da Romy, com laços combinando por um pôr do sol sobre a última cúpula de biotecnologia em que falei. Enviei um e-mail para a Adela, nossa chefe de marketing, obrigada por ficar fora da confusão e por sempre deixar meu trabalho falar mais alto. Ela respondeu com uma carinha sorridente e uma única linha. Você nunca precisou provar nada para nós, você simplesmente fez. Mais tarde naquela noite, Romy me mandou outra mensagem. Por favor. Ele não me responde. Você pode falar com ele só desta vez. Bloqueei meu telefone. Não respondi. Nem sequer abri. Algumas coisas não merecem uma palavra final. Saí para a varanda. Estava frio, mas calmo. Enrolei um cobertor nos ombros, prendi o cabelo em um nó solto e sentei-me sozinha. Não porque ninguém me convidou para a mesa, mas porque eu finalmente construí a minha própria. Às vezes a dor mais profunda não vem do que foi dito, mas de tudo o que eles nunca se preocuparam em perguntar. Teina não levantou a voz. Ela não precisou. O silêncio dela disse tudo. O que você faria se sua própria família a apagasse da sua história e depois pedisse para você consertar a deles? Se esta história te emocionou, não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas, de drama familiar, que falam a verdade, a cura e a força necessária para ir embora. Deixe-nos saber nos comentários. Ela estava certa em ficar em silêncio, ou você teria dito: